Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão da Palavra de Deus, algum texto da Bíblia Sagrada. Eu queria compartilhar com vocês um momento da vida do Senhor Jesus na face dessa terra, cumprindo o seu ministério. O episódio está relatado aqui no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 22, onde é o título da leitura: Jesus é o pão da vida para os que creem. E Jesus estava falando para um grupo de pessoas, um grupo de seguidores, tinha muita gente reunida, né? Inclusive os seus discípulos o acompanhavam nessa oportunidade. E Jesus, em dado momento, ele começa a se identificar como o pão que desceu do céu, né? E ele começa a usar as seguintes palavras, entre outras: na verdade vos digo que se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E Jesus, ele discorre aqui no texto, em todos esses versículos, falando que ele é o pão da vida, que é necessário comer da sua carne e beber do seu sangue para que tenha direito à vida eterna. Isso ficou meio incompreensível na mente daqueles que ouviam. Eles não entenderam, não compreenderam, porque as coisas espirituais são reveladas por Deus a nós, na nossa mente humana, de acordo com a sua vontade. É Deus quem abre e quem fecha o entendimento de cada um de nós, né? Não é nenhuma sabedoria, não é nenhuma capacidade humana que nos revela, que nos mostra, que nos dá acesso aos mistérios, às coisas de Deus, às coisas celestiais, só são reveladas pela permissão e pelo querer de Deus. Quero dar dois exemplos para vocês. Quando Jesus foi crucificado, depois de ele ter ressuscitado, né, Maria Madalena foi ao sepulcro, foi ali onde estava o corpo de Jesus, só que ele já não se encontrava mais na sepultura, né? Ele já tinha ressuscitado e ele estava em pé ali no jardim, ali no local, e Maria Madalena tinha ido levar especiarias para o corpo de Jesus, achando que ele estava lá, não estava mais, né? E ela, quando olha para Jesus ressuscitado já, ela não o reconhece, porque o próprio Deus fechou os olhos dela para que ela não reconhecesse. Ela estava falando com ele, estava vendo a figura de Jesus, mas não o reconhecia. Até o momento que Deus abriu os seus olhos e ela enxergou, quando ela viu que era Jesus, né? Porque ela se dirigiu para aquele personagem a princípio, dizendo: Tu és o jardineiro, és o hortelão, né? O que cuida daqui do local, né? E ela não reconheceu, até o momento que Deus abriu os olhos dela para que ela reconhecesse, identificasse Jesus, né? E ela chamou mestre, Rabone, né? E Jesus disse: Não me toques, porque ainda não subi ao Pai. Um episódio semelhante ocorre na estrada de Maús, aquele pequeno povoado, quando dois discípulos, após a crucificação e a morte do Senhor Jesus, eles iam caminhando, descendo para aquela cidade e desobedecendo a ordem de Jesus que ele tinha deixado, dizendo: Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. Mas eles estavam desobedecendo, estavam indo em desobediência. De repente, Jesus, ressuscitado, já no seu corpo glorificado, começou a acompanhá-los como se fosse um outro viajante, um outro caminhante ali, se encostou nele. O que vocês estão conversando, falando? E eles não reconheceram que era Jesus, não conseguiram identificar, porque Deus não permitiu, naquele momento, naquele instante. Jesus começou a falar das coisas do reino celestial, até que quando eles chegaram na casa onde eles iam, Jesus entrou com eles, mas eles não reconheciam a Jesus, porque Deus abre os olhos e fecha os olhos, abre o entendimento e fecha o entendimento, conforme ele julga necessário. A sabedoria de Deus, a onipotência de Deus é maravilhosa. Por que eu estou dizendo isso? Porque nessa oportunidade desse texto aqui que eu
estou citando para vocês, no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 22, Jesus começou a falar de coisas celestiais, falando que o seu corpo era o pão que descia do céu, e o seu corpo era verdadeiro alimento, e o seu sangue verdadeira bebida. Mas naquele momento, naquele instante, eles não entendiam, né? Tanto que não foi aberto o entendimento deles para compreender o que Jesus estava querendo dizer, que muitos se afastaram e desistiram de seguir a Jesus e foram embora, voltaram para trás, desistiram da carreira de serem acompanhantes do Senhor Jesus. Os discípulos ficaram, né? E Jesus, olhando para os seus discípulos, disse assim: vocês não se escandalizam de mim? Vocês não querem também ir juntos, não querem voltar para trás, não querem me deixar, né? E Pedro se manifestou dizendo: Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna, para quem iremos nós, né? Porque Pedro já começava a identificar o Senhor Jesus como o Redentor, como o Messias esperado, prometido, né? E eu estou querendo transmitir o que para você? Eu quero que você guarde no seu coração o entendimento, a compreensão, o raciocínio de que a palavra de Deus, esse livro sagrado que é a Bíblia que eu tenho nas minhas mãos, e sei que a maioria de vocês tem o exemplar da Bíblia, onde vocês abastecem a vossa fé, a vossa vida espiritual. A Bíblia só pode ser compreendida e entendida se Deus abrir o nosso entendimento. Através da ação do seu Espírito, nós compreendemos as coisas espirituais. Não é nenhum estudo humano, nenhuma inteligência humana, nenhuma compreensão humana, nenhum QI elevadíssimo que pode proporcionar o entendimento, o acesso, a compreensão às coisas de Deus. As coisas espirituais só são compreendidas pelo Espírito, né? Por isso que eu quero recomendar a você, e eu sei que você até faz isso, muitos de vocês fazem, tenho certeza, antes de fazer a leitura bíblica, antes de se dedicar à leitura de algum texto da palavra, dobre os seus joelhos, busque a presença do autor, porque o autor dessas palavras, desses ensinamentos, é o próprio Deus. E é Ele quem abre ou fecha o entendimento. E se nós desejamos compreender as coisas celestiais, compreender os ensinamentos de Jesus, nós temos que buscar diante de Deus essa condição, essa capacitação de compreendermos as revelações de Deus, o que a Bíblia está nos dizendo, o que a Bíblia está nos ensinando. Veja que nós estamos entrando em períodos em que estamos vivendo dias difíceis, cada vez mais. Profecias bíblicas predisseram tudo isso. Jesus predisse as coisas que estão acontecendo e que vão acontecer. Como é importante nós termos conhecimento da palavra de Deus. Como é importante nós sermos abastecidos das informações do Cristo Jesus, que nos deu a sua vida por nós pecadores. Compreender o plano da salvação. Entender por que através do sacrifício de Jesus Cristo fomos perdoados dos nossos pecados. Então, busque a Deus antes de ler a Bíblia, dobre os seus joelhos, faça uma oração, derrame seu coração na presença de Deus. Senhor, eu quero entender as tuas coisas, eu quero compreender melhor os teus ensinamentos, eu quero ser esclarecido da tua vontade. E se você estiver orando, clamando, pedindo, solicitando a Deus com sinceridade, com desejo de conhecer as verdades bíblicas, Deus vai abrir o teu entendimento, Deus vai te dar a compreensão para que você possa entender e ver melhor as coisas espirituais, porque esse é o desejo de Deus. O Senhor deseja revelar-se a nós através de Cristo Jesus. Havendo Deus antigamente falado aos nossos pais, lá no passado, através dos profetas que existiram, passaram pela face da terra, a nós Ele tem falado nesses dias pelo Filho, que é Jesus Cristo. Há uma mensagem gloriosa, uma mensagem de amor, uma mensagem de paz para o seu coração, para o fortalecimento da nossa vida espiritual, através das leituras da Palavra de Deus, mas com o entendimento que o Senhor nos dá através da presença do seu Espírito. Amém? Desejo a você um bom dia e agora eu vou fazer uma oração por você, pelo seu lar e pela sua família. Feche seus olhos, incline sua cabeça se for possível e receba esta oração.
Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro por cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, que me acompanham nessa oração através desse canal do YouTube, Senhor. Alcance estas vidas, alcance estes lares, alcance essas famílias com teu poder e com a tua bênção. E se houver alguém enfermo, passando por tribulação, por luta, por momentos difíceis, eu peço, Senhor, conceda vitória, restaure a saúde desse enfermo, pelo poder do teu Espírito, em nome de Jesus eu te rogo e para a tua glória. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivair, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, Deus te guarde em nome do Senhor e em nome de Jesus, nos permitindo Deus, até a próxima.